esse videolog de hoje a gente vai falar só de quadrinhos. Eu comprei algumas coisas recentemente, porque eu lia quadrinho quando eu era adolescente, há bem pouco tempo atrás, é claro. É mentira, é mentira. Então swinga! Depois fiquei um tempo sem ler, comecei a estudar, trabalhar, faculdade, né? Mergulhei em outras coisas e deixei um pouco de lado quadrinhos, e agora de um tempo pra cá voltei com os quadrinhos. Eu vou fazer duas coisas. Eu vou falar para vocês de alguns que eu li essa semana, vou dar a minha opinião, o que eu achei, e vou mostrar alguns que eu comprei também essa semana e que pretendo estar lendo aí nos próximos dias e depois fazer um novo videolog aí para falar para vocês. O primeiro é um que eu fiz até um artigo, coloquei lá no site do Toca do Delírio e tinha prometido que eu ia estar lendo e ia estar falando para vocês. Né? Aquela série Clube dos 27, que começa com a Amy Winehouse, que é o primeiro deles, que, como eu tinha falado, é uma série de quadrinhos que vai sair falando da biografia de pessoas do meio musical, do meio artístico, que morreram com 27 anos, em circunstâncias um pouco estranhas, né? A Amy Winehouse é a caçula do grupo, porque foi a mais recente, e eles começaram por ela a biografia. Bom, primeiro, não espera nada aprofundado não, né? É um quadrinho curto, poucas páginas, né? Esse aqui tem pouco mais de 50 páginas, nem isso, não chega nem a 50 páginas. Ele não dá uma aprofundada muito boa mesmo na história, mas coloca pontos interessantes, como a relação dela com o namorado, marido, bandido, alguma coisa que foi na vida dela, que é o tal do Blake, né, que muitos tabloides aí atribuem a ele a grande parte da decadência, da autodestruição dela. E mostra de maneira bem legal, tem até cenas que são bem fortes aqui, os momentos em que ela está com ele, enfim, vocês vão perceber que, apesar de não ser muito aprofundado, ele tem um peso dramático muito grande. Então, é um quadrinho que vale a pena ler, principalmente para quem conhece a Amy Winehouse só, né, de estar cantando, você vai ter um pouco da noção de como era passional a vida dela, mesmo que seja de uma maneira superficial. O segundo é esse aqui, Antes de Watchmen. Eu fiz inclusive um texto falando sobre essa série, não tinha lido nenhum ainda, mas tinha falado sobre o Watchmen, que tinha saído essa série. Só para contextualizar, o Watchmen é uma obra do Alan Moore, que na verdade eu acredito que é o que consagrou ele como um dos melhores roteiristas de quadrinhos de todos os tempos. Foi lançado no final da década de 80 e o Alan Moore ele insere no universo da cultura pop heróis um pouco diferentes do que eles vinham sendo até então. São heróis que não estão muito limitados pela ética e por questões politicamente corretas para poder agir. Então ele cria esse universo de heróis que ele nem chama de heróis, ele chama de vigilantes. Pessoas que com alguma habilidade física ou intelectual, ninguém tem grandes poderes, ninguém tem capacidades sobrenaturais, como os heróis até então vinham sendo apresentados. São pessoas que têm alguma habilidade física, alguma habilidade intelectual e começam a usar isso para poder combater a criminalidade. O problema é que eles começam a combater de uma maneira que não estão muito preocupados com a ética, não estão muito preocupados, né, com as regras morais que a sociedade estabeleceu. Isso é muito legal porque são situações muito próximas, né, das relações sociais. Tem provavelmente muito aqui da filosofia de Maquiavel, muito da filosofia do pragmatismo. Então você vai encontrar muito, até mesmo que o Alan Moore ele trabalha muito ele brinca muito com essas questões da filosofia. E um desses heróis é o comediante, que ele está usando uma máscara meio sadomasoquista aqui, mas você tem ele aqui, ó. Essa aqui é a imagem dele, né? Tal de Edward Blake, que ele é o mais terrível de todos, assim, nessa perspectiva de suspender as questões morais e éticas e partir para a ação, né, como ele acha que tem que ser. O legal do universo do Watchmen, criado pelo Alan Moore, é que ele
o universo do Watchmen se passa num contexto histórico muito bem definido, que é o período da Guerra Fria, que começa lá na década de 60 e aí vai ao longo da década de 70 e de 80. Só que ele faz isso de uma maneira meio alternativa, ele cria meio que uma realidade paralela. Por exemplo, você tem o presidente Richard Nixon, foi envolvido em vários escândalos políticos, e aí se tornou o presidente dos Estados Unidos mais motherfucker que já apareceu e que todo mundo passou de ar. Só que no universo do Watchmen, ele consegue se reeleger várias vezes, mesmo sendo, né, o desgraçado que ele é. Talvez o Alan Moore esteja imaginando aí a questão maquiavélica por trás. Então ele cria esses universos paralelos à Guerra Fria. O comediante é o mais sinistro de todos, né? Ele é o cara que, se ele tiver que bater em criança para poder conseguir chegar até um criminoso, ele vai bater em criança. E nessa história ele é mandado para o Vietnã, porque, como a maioria das pessoas sabe, Estados Unidos a Guerra do Vietnã foi um fiasco para os Estados Unidos, né? Durou muitos anos, mandando cada vez mais tropas, cada vez mais recursos para lá, e não conseguindo avançar em nada para poder ganhar a guerra. E aí, nessa história aqui, que não é escrita pelo Alan Moore, né? Todos os volumes antes de Watchmen não são escritos por Alan Moore, já são outros roteiristas, né, que partem do universo do Alan Moore. E nesse daqui, o comediante ele é mandado para o Vietnã para tentar resolver a guerra. E ele é chamado de comediante porque ele lida de maneira muito irônica assim, com situações extremamente trágicas, né? E o tempo todo ele tem grandes tiradas. Tem uma aqui que ele está lá no meio de uma tropa, lá conversando, né, numa hora de descanso lá no Vietnã, e aí um dos soldados vira e fala assim: ah, mas essa guerra está perdida, o governo não faz nada para poder tentar ajudar a gente, ficam lá sentados, e em vez de enviar tropas, enviar reforço para a gente poder tentar ganhar a guerra, não faz nada. Aí o comediante vira e fala: mas como que o governo não faz nada para ajudar vocês a ganhar a guerra? Ele mandou a mim. Então ele tem essas tiradas muito irônicas, né? E tem umas cenas aqui que são bem violentas. Gostei muito da arte dessa história aqui, ela é muito bacana. Essa cena aqui é muito legal. Ele chega no aeroporto, aí tem aquele monte de hippie, né, de pequeno burguês lá, com cartazes contra a guerra. Ele pega e dá porrada em todo mundo, dá porrada em mulher, dá porrada em homem, e não está nem aí, né? Mostrando um pouco de um lado mais cru da guerra. Mas vale muito a pena, antes de Watchmen, pelo menos esse aqui do comediante. Tem outros que eu ainda vou ler para poder depois conversar com vocês. E duas coisas que eu estou prometendo ler essa semana aí, depois eu vou falar para vocês. Uma delas é essa aqui, também Alan Moore, né? É o Do Inferno. Algumas pessoas vão lembrar desse título pelo filme que o Johnny Depp fez há uns 10 anos atrás, que é um filme baseado exatamente nesse quadrinho do Alan Moore, que é a história do Jack Stripador, só que a história se passa na Inglaterra, no século XIX, mas ele vai mostrando o envolvimento do Jack Stripador com a aristocracia inglesa, e como que isso ajudava ele a se manter nas sombras de alguma maneira. Então, do Inferno, vou estar tentando ler e ver o que vai falar. E o outro é esse aqui, Sandman, a grande obra de Neil Gaiman. Isso aqui saiu também na década de 80, final da década de 80. A DC Comics, que é a editora dos quadrinhos Super-Homem, Batman, Lanterna Verde, tudo, no final da década de 90 ela resolveu lançar uma série de quadrinhos que tivessem temáticas um pouco diferentes, um pouco mais adultas, que fossem além daquele universo juvenil que os super-heróis até então vinham sendo. Só que não podia lançar isso com o selo da DC, porque isso poderia fazer com que pais, né, começassem a não ficar muito simpáticos a ter os filhos deles lendo histórias em quadrinhos de uma editora que lança quadrinhos, né, com coisas impróprias para menores. Aí a DC resolve lançar um selo alternativo, que é o selo Vertigo. E nesse selo começou a sair várias histórias que misturavam misticismo com temáticas adultas, com violência, e a grande obra-prima da Vertigo é considerada Sandman.
que é um universo mítico, sobrenatural, e eles agora lançaram toda a série que surgiu no final da década de 80, compilaram tudo em 4 livros como esse, porque são vários números. Então, todas as edições que saíram na banca se encontram aqui. Vou estar lendo, não vou falar muito mais para vocês agora, porque é um universo que só a sinopse já daria um videocast inteiro, nem um videolog, mas vou estar lendo também nesses dias, acho que vai demorar um pouco mais, como vocês estão vendo, né? Enfim, leituras aí prometidas para os próximos vídeos. Starting to deserve them.